Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Acarello. Já comece se inscrevendo aqui embaixo e ativando o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Afinal, o conteúdo aqui é diário, tá bem? E, devo dizer, de uma qualidade bastante considerável, né? Então tá bem, vamos lá. Eu queria conversar aqui com você hoje a respeito de um tema que surgiu de uma outra conversa, tá certo? De uma conversa fora das internets. No último fim de semana eu estive com a minha irmã e aí nós estávamos conversando sobre assuntos de trabalho, evidentemente, né? E agora minha irmã me ajuda aqui a fazer as paradas todas. E aí então nós estávamos falando sobre este assunto. E aí acabou que surgiu um tema que eu julgo de extrema importância, que foi a força masculina. Esse foi o tema que surgiu ali, tá certo? Minha irmã estava soltando temas assim, dizendo que havia pensado em alguns, elaborado uma espécie de lista para que eu fizesse alguns vídeos e assim por diante, para a gente poder trabalhar, né, prospectar algumas coisas, né, e começar a tratar de assuntos que tem a ver com essas coisas aí. Então ela falou sobre um tema, sobre, pensei numa boa, sou homem, mas não faço um exercício físico, uma academia, um esporte, um nada, e frangalhote, etc. E aí eu falei, tá. Mas, no entanto, a força masculina ela não é uma força tanto exterior, senão que interior, né? É física, é exterior, evidentemente, né? Mas há uma força interior que dá o tom da força exterior, que a ordena, tá certo? Ele dá proporção, no sentido de que a força interior torna a força exterior mais bela, não sob uma perspectiva meramente estética, mas sob uma perspectiva de completude. O ser humano é visto de maneira íntegra, à medida em que a sua força física ela não está isolada da sua interioridade, mas uma coisa reflete na outra, ok? E aí ela me disse assim, mas aí o sujeito muito magrinho também não dá, né? Eu falei, é verdade. Então eu quero tratar desse aspecto aqui, porque eu acho que ele é tomado atualmente de uma maneira meio esquisita à própria realidade, meio estranha à realidade. Eu acho que as moças aqui, vocês moças que me estão assistindo, eu acho que vocês não entendem muito bem a razão pela qual vocês procuram um homem forte. E por vezes vocês se estrepam toda porque procuram um homem forte, mas olham para a força sob uma perspectiva meramente isolada e reducionista, prestando atenção numa força meramente física e não numa força interior, que dá o tom da força física. Né? Que, veja só, nós podemos nomear do seguinte modo. Quando a mulher se aproxima de um sujeito, ela procura por algo essencialmente. Esse algo que ela procura se chama segurança, tá certo? A força masculina é um símbolo da segurança que é passada desse indivíduo para aquela moça. Compreendeu? É por essa razão que, quando as moças veem homens mais fortes, é evidente que aquilo lhes chama atenção, porque elas olham para aquele sujeito e elas imediatamente se deparam com um fato. Bem, parece que eu estarei segura do lado desse cara aqui. Compreendeu? Me parece que estarei segura do lado desse sujeito. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha esposa quando nós estávamos ainda nos conhecendo e ela me disse algo semelhante a isso. Ela dizia que ela quer de fato andar na rua com o futuro marido dela, na época, né? E se sentir segura de algum modo. Sentir que ela está perfeitamente segura, de que está tudo bem, de que não vai acontecer nada com ela porque ela pode confiar 100% na pessoa que está ao lado dela, né? Isso, evidentemente, trata do aspecto físico, mas não só. Aqui tem um ponto importante. O aspecto físico é um símbolo, mas atualmente esse símbolo de uma realidade interior foi pervertido, assim como a maioria dos símbolos foram pervertidos na contemporaneidade, tá certo? As pessoas atualmente olham para a força física e a tomam como um bem em si, não como um meio para algo, né, para um outro bem que vai ser adquirido através dele, né? Ou seja, a força física não é um sinal de que
aquele sujeito tem os atributos necessários para dar verdadeira e autêntica segurança para aquela moça. A força física é um símbolo de que aquele sujeito, presta atenção no que eu vou dizer agora porque isso é muito importante, de que aquele sujeito possui certas características que são notáveis e necessárias num sujeito que deseja permanecer solteiro o resto da sua vida. Ok? E por que assim? Porque atualmente, muito dificilmente as pessoas olharão para um sujeito que é forte fisicamente e pensarão nele como alguém que está disposto a abrir mão, a fazer um sacrifício, tá certo? Para dar o que é necessário de ser dado para outra pessoa, para satisfazer a felicidade de uma outra pessoa. As pessoas fisicamente fortes são olhadas atualmente como um símbolo de que aquelas pessoas estão buscando uma satisfação para si. Ok? Quando nós olhamos para as academias, nós vemos uma porção de pessoas que estão lá, quase que absolutamente em busca de um date. Só, como é que dizem atualmente? Um crush. Não é isso? Estão em busca de alguém para sair uma noite, né? Para se divertir um pouquinho e pronto, acabou. Não é isso? Quando a gente olha para as pessoas que estão nas academias atualmente, a gente percebe nelas que elas desejam pura e simplesmente chamar a atenção para si, para que chamando a atenção para si elas desfrutem de um pouquinho de prazer e depois, vida que segue. Veja, esse é um olhar genérico, evidentemente. Existem casos particulares, mas a generalização dá o tom do significado de um símbolo. Compreendeu ou não? Ou seja, os casos isolados, eles não são suficientes para quebrar a generalização, porque eu não estou falando em termos de quantidade. Ou seja, eu não estou dizendo que todas as pessoas quantitativamente que vão à academia buscam isso. Afinal, eu vou à academia e não estou buscando isso. Sou muito bem casado, graças a Deus, tenho 3 filhos, entende? Agora, qualitativamente, a coisa é desse modo. Ou seja, há uma qualidade presente nas pessoas preocupadas com o seu aspecto físico. Qual é? Veja, fazer com que a sua condição física seja alcançada como um bem em si mesmo, e a única coisa que será utilizada, né, dentro dessa constituição física específica será para que através dela o sujeito alcance um pouquinho de prazer, em ocasiões esparsas e desconexas entre si. O sujeito vai buscar prazer em alguns momentos e de maneira desconectada do momento anterior. Ou seja, não há uma linha, uma construção, uma permanência. Dito de outro modo, ele não quer um relacionamento estável. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? A gente olha para essas pessoas e percebe que, na verdade, ela está lá na academia como se ela estivesse numa baladinha, né? Ou algo nesse sentido. Preparando-se para se encontrar com uma pessoa por um único momento. Ponto. Ou seja, a força física perdeu, atualmente, o caráter simbólico que aponta para a força interior. Existem algumas pessoas para as quais a gente olha e percebe isso. Quem são essas pessoas? Geralmente as pessoas que já têm uma responsabilidade por outras além de si mesmo. Se não pessoas que já têm responsabilidade por outras além de si mesmo, nós não esperamos que aquelas pessoas que estão ali buscando força física e uma estética, né, um shape aesthetic, como diz o outro cara aqui dos YouTube, que faz comédia, né, com esse termo, né, buscando, veja só, através desse shape estético, né, sinalizar que ele é responsável, tá certo? Interiormente forte, abnegado, desejoso de uma família, responsável por outras pessoas além dele mesmo. A gente simplesmente não espera. Concorda comigo ou não? Eu estou falando bobagem aqui, sobretudo as moças aqui, digam aqui para mim. Estou dizendo alguma bobagem aqui? É uma percepção exclusivamente minha ou é algo que está presente na realidade? Porque me parece que é algo que está presente na realidade. As coisas estão funcionando desse modo, infelizmente. No entanto, se a gente não virar o jogo, mostrar que há uma outra perspectiva aqui, tornar de novo o aspecto físico como um símbolo de uma força interior, veja, nós simplesmente iremos perder aqui o fio da coisa. Né? Perder um aspecto necessário na realidade, que é, veja só, mostrar através da primeira imagem vista pela outra pessoa que há em mim algo em relação ao qual
ao aproximar-se, né, a outra pessoa terá de fato um impacto profundamente positivo. É óbvio que, né, a gente vê com bons olhos as pessoas que são fisicamente fortes, a gente pensa na disciplina, a gente pensa na dieta que essa outra pessoa precisa fazer e etc, mas a gente imediatamente pensa também que nós seremos um empecilho para ela. Puxa vida, agora ela vai parar de gastar dinheiro com aquilo que a deixa forte, que é o seu, né, franguinho diário, e vai começar a gastar dinheiro comigo. Então é melhor que ela fique sozinha lá, porque de fato ela não vai querer abrir mão do seu físico, né, do seu dinheirinho separado para ter o corpício bonitinho, para agora ter responsabilidade por uma outra pessoa. Ou seja, ela não me parece que tenha a capacidade de abrir mão de si pelo outro. Compreendeu ou não? Muito bem. Agora veja. Nesse sentido, se a força física deixou de ser um símbolo de força interior e passou a ser um símbolo de egoísmo, sob um certo aspecto, de que a pessoa está profundamente preocupada com a sua própria imagem, no sentido da vaidade, e também profundamente preocupado com um pouquinho de prazer, tirar uma casquinha daquilo que é o seu físico, ou seja, luxúria, nós precisamos mostrar o contrário. Só que o contrário não é necessário. Um sujeito que é interiormente forte, ele não precisa necessariamente ser fisicamente forte. O sujeito pode ser interiormente forte e viver deitado numa cama. Compreendeu aqui ou não? A força interior que, olha só, caracteriza a capacidade do sujeito de entregar a sua vida autenticamente pela outra pessoa, não depende absolutamente da força exterior. A força exterior, nesse sentido, dependeria da força interior, mas a força interior não depende exclusivamente da força exterior. E ela não precisa dela para se mostrar. Entendeu ou não? Há pouco tempo atrás nós tivemos um caso, acho que de denúncia inclusive, né? De uma grande intelectual pública aqui das internets, cujo marido é meio gordinho, parece. E aí alguém falou alguma coisa a respeito dele, assim, né? Diz que ele era vicioso por conta disso e coisas do tipo. Evidente que foi para a justiça. Ora, como é que você insulta uma outra pessoa desse modo? E aí essa mesma moça fez um texto belíssimo, inclusive, a respeito da força interior. Vídeos e coisa do tipo, né? Ou seja, aquele sujeito, do modo como ele é fisicamente, tem muito mais capacidade de proteger e de garantir a segurança da sua esposa, da mulher que está ali ao seu lado, e de dar-lhe estabilidade, segurança, proteção, garantir uma estabilidade emocional nela, ser companheiro, amá-la, entregar a sua vida em todos os aspectos, cotidianamente, para que ela seja feliz, autenticamente feliz, né? Sem depender da sua estética física. Entendeu aqui ou não? Pura e simplesmente não depende disso. A força física, ela deve ser uma manifestação da força interior. Esse é o ponto. Esse é o princípio aqui. Por isso que eu estou dizendo tudo isso, entende? O sujeito, você aí, homem que está vendo esse vídeo, você deve buscar ser forte fisicamente, mas pelos motivos certos. Entendeu? Eu cansei de conversar com os meninos assim, né? E aí a pergunta era sempre a mesma. Você está buscando fazer academia para quê? Não, preciso ser forte para proteger e etc. Agora me diz aqui uma coisa, vou fazer uma pergunta bastante direta. A primeira coisa que passa na tua cabeça é, quando você tirar a tua camisa lá na lua de mel, você impressionar a tua noiva, sim ou não? E aí eles sempre davam risadas. Não. Idiota. Acontece que isso não importa para ela. Entendeu ou não? Você não vai impressionar porque você tem um tanquinho. Não, você pode impressionar porque você tem um tanquinho. Mas a pessoa com quem você quer casar, formar uma família, passar o resto da vida ao lado, não é a pessoa que vai se impressionar com um tanquinho, caçamba. Entendeu ou não? Não é assim que as coisas funcionam. O sujeito, né, começa um relacionamento, começa um namoro, diz que não, tem que viver a castidade, coisa do tipo, né? Tô aqui vivendo, vou vivendo bonitinho, casto, não sei o que lá, e blá blá blá, e bebê, bibibi, bobobó. No entanto, a sua preocupação é o quê? Tirar a camiseta e mostrar um tanquinho. Pô, aí você tá de brincadeira com a minha cara, né? Que
raio de castidade é essa, cara? Entendeu? Não é bem por aí, entende? A coisa não vai por aí. Simplesmente não vai. Porque você pode ser fisicamente forte e não dar segurança nenhuma. E esse é o ponto. Entendeu? Dar segurança para outra pessoa depende de uma força interior. E a força interior depende da formação de uma virtude específica chamada fortaleza. Você precisa de virtude, não de músculos. Compreendeu? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado pela tua atenção. Fique com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Me comenta aqui, ó, o que é que você achou desse vídeo. Deixa aqui se você concorda, se você discorda, se você sem corda, se você o quê? Tá bom? O que é que você acha de tudo isso aqui? Tá certo? Me escreva aqui e eu vou ler imediatamente o teu comentário e respondê-lo. Tá certo? Se for um comentário bom, responda em vídeo, como eu tenho feito aqui. Tá bem? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, se você ainda não é inscrito, para que você não perca nenhum conteúdo. Muito obrigado, forte abraço, fique com Deus. Nos vemos no próximo. Tchau!